Estamos recebendo nesta manhã de terça-feira o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Mário César. Vereador, a semana promete ser aí de muito debate na Casa de Leis. Bom dia, um prazer novamente recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Madureira, bom dia, ouvinte do Tribuna Livre. Bem, a Câmara, não tem sido muito fácil nos últimos meses, né? E, inclusive, está sendo um aprendizado muito grande essa gestão como presidente da Câmara de Vereadores. Tenho aprendido muito nesse princípio, virei um grande gerenciador de crises, mas promete essa semana com todas essas conclusões, conclusão da CPI do calote e por tudo que tem pela frente, a suplementação para ser aprovada. Então nós temos alguma coisa pela frente aí. Com relação à CPI do calote, a Câmara Municipal, não é, através do seu presidente da CPI do calote, o vereador Paulo Ciufi, também do relator, eles olham de uma maneira diferente do que o Executivo olha. O senhor acredita que essa CPI ela vai parar na Justiça, ou seja, discutindo o que cada ponto de vista, o ponto de vista das pessoas ali, dos vereadores da Câmara Municipal e do ponto de vista da Prefeitura Municipal, do prefeito e os seus assessores? Olha, o relatório foi um relatório ele não tinha que ser diferente de ser técnico, até pela propositura da CPI, né? Que é a CPI da inadimplência. E com o advento das oitivas, com tudo aquilo que foi feito durante os 120 dias da CPI, ouviu-se muita coisa com relação aos contratos, contrato da Saúde, contrato da Jagás, contrato da Mega Service, o recapeamento dos tapa-buracos, que, em tese, não era o foco-alvo da CPI. E a gente não pode fugir daquilo que é o regimento e o requerimento pelo qual você se abriu a CPI. Embora muitos falam que a CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, né? A gente, do ponto de vista legal, nós temos que ter um direcionamento. E a expectativa que foi criada com o relator da CPI no que tange a cassação, aquelas coisas todas, ela fez toda a abrangência, tudo que foi ouvido, todas as oitivas, todos os depoimentos lá colocados e tornou-se público, porque a cada oitiva e a cada reunião da CPI era pública, a imprensa estava acompanhando, a sociedade acompanhando. Tudo isso foi colocado no relatório, porém, a conclusão final, ela não podia fugir daquilo que preconizava o requerimento dela. E assim foi feito o encaminhamento dos assuntos, que era inerente à Controladoria Geral da União, inerente ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, e algumas partes que ficaram para a mesa diretora tomar a decisão no que fazer no procedimento. Nós encaminhamos a Procuradoria da Câmara de Vereadores para ver que encaminhamento do ponto de vista político, né, respeitando o Decreto 201, que é de 67, que fala sobre as irregularidades administrativas. Nós estamos fazendo isso dentro desse princípio legal, né? Para que a gente não venha fazer com a emoção, que a gente não externe a emoção para fugir um pouco da razão. Temos que ter equilíbrio sobre as nossas ações. Quer dizer, o objetivo da CPI era a inadimplência, certo? Isso. Aí, quer dizer, atirou no que viu e terminou acertando no que não viu. Que foi o problema da saúde, da Mega Serve e tal. Quer dizer, o que a Câmara Municipal pode fazer agora com relação a isso? Abrir uma nova CPI para investigar o que essa já investigou? Que providência a Câmara pode tomar? Quer dizer, além dos órgãos externos, como Ministério Público, AGU, CGU e tal. Não precisa abrir outra CPI, não precisa abrir. Até porque, dentro do relatório, algumas irregularidades apontadas, ela já tem os encaminhamentos por si só natural com relação a tudo isso. E o que nos causou estranheza com relação à CPI da inadimplência foi a priorização de algumas empresas nos pagamentos e algumas outras foram preteridas dentro do processo todo, né? Nós vivenciamos agora sexta-feira passada o lixo, né? Onde todo o tempo o Executivo Municipal falava que havia algum vício no contrato, que o contrato não tinha do ponto de vista legal alguma coisa, mas em nenhum momento ele rescindiu o contrato do lixo. A empresa continuou emitindo suas notas fiscais, continuou prestando seu serviço, só que chegou um determinado momento que não tinham mais oxigênio para isso. Eles pararam com relação à sexta-feira. E aí o que me causou uma estranheza. Se havia alguma coisa de irregularidade, por que ao parar a empresa, imediatamente a prefeitura foi e pagou mais de 10 milhões de reais para a empresa?
Iniciou-se a semana com a perspectiva de nova atualização do lixo, ou seja, porque são 28 milhões de atraso. Se existia alguma coisa de errado no contrato, do meu ponto de vista legal, eu rescindi aquele contrato, como ele fez com tantos outros, e aí buscou um contrato emergencial, como aconteceu com a Total, e chamou a Mega Service, como aconteceu com os combustíveis, e chamou um posto só de combustível, e por que não fez isso com o lixo? Ficou mantendo o contrato, ficou mantendo o serviço, e quando realmente a empresa não tinha mais oxigênio, parou na sexta-feira, imediatamente com o caos que ia causar. Imagina você parar de colher lixo, e principalmente as empresas no ramo da saúde, ligou na Câmara de Vereadores para saber o que fazer, porque o que fazer com lixo hospitalar? Então, são algumas coisas que causaram estranheza nesse comportamento dessa gestão, que esse encaminhamento tem que ser feito pela Câmara de Vereadores, sim, independente se vai ter outra CPI ou não. Não vai ter outra CPI. Nós temos encaminhamento do ponto de vista legal para fazer pela Câmara de Vereadores. Presidente, ficou alguma coisa, né, ficou que essa CPI terminou não investigando, e que eu insisti, muitas pessoas insistiram, insisti até com o relator aqui, foi a questão do calote na Câmara Municipal. O pessoal, mas não teve calote. É claro, o dono do prédio passou 10 anos sem receber. Então, por que a Câmara Municipal em nenhum momento ventilou a possibilidade de investigar também calotes da gestão anterior? Olha, Sérgio, eu estava louco sem fazer essa pergunta, porque eu ouvi no seu programa anterior justamente sobre esse assunto. Na quinta-feira retrasada, o prefeito esteve na Câmara de Vereadores. Eu falei para ele o seguinte: prefeito, o senhor está cometendo o mesmo erro da gestão passada. Porque eu estou fazendo uma economia de duodécimo. Hoje eu tenho mais de 8 milhões em caixa. Eu falei que eu tinha 6, depois eu falei que tinha 7,100, e eu tenho mais de 8 milhões em caixa. Vai chegar ao final do ano, eu com mais ou menos 9 milhões no caixa. E eu não tenho o poder de fazer. O poder é do Executivo. O que eu estou fazendo diferente das mesas anteriores? Eu estou ventilando isso para a imprensa, para todo mundo, e ao chegar ao final do ano, eu vou depositar o meu duodécimo em juízo. Eu não vou devolver para o Executivo Municipal, porque a Câmara não tem o poder de fazer. E no que tange a reclamação digamos assim, do débito anterior, esta mesa diretora, assim que assumiu a presidência da casa, nós fomos imediatamente procurar o Ministério Público, por conta da decisão que tinha do despejo lá em janeiro, sabendo que as gestões anteriores devolveram, de 2005 a dezembro de 2012, mais de 38 milhões ao Executivo Municipal, ou seja, tinha dinheiro suficiente para resolver qualquer problema, pagar a dívida anterior, pagar a desapropriação do prédio se assim fosse de interesse público, e a gente na situação que nós estamos. Tanto é que o Ministério Público está fazendo a sua ação com relação ao passado, que é nisso que você está falando com relação a esse calote, e pediu providência ao Executivo Municipal atual para que também tome providência. Dia 15 de outubro agora, ele tem que apresentar uma solução ao Ministério Público. Nós tivemos uma reunião dia 15 de agosto, e dia 15 de outubro agora tem que ter uma posição do Executivo. Ou seja, no final do ano, ao devolver o duodécimo, eu vou depositar em juízo, até para que a empresa da engenharia possa entrar com uma ação e requerer esse dinheiro que foi depositado em juízo para diminuir o débito que ela tem com a Prefeitura. Outra questão, também polêmica, né? Essa benefício que teria sido concedido ao vereador Dionísio, que relator da comissão, de uma empresa da qual ele é sócio, que a Câmara Municipal teria firmado um contrato, ou teria pago uma determinada importância. O que há de verdade nisso, senhor presidente? São dois pontos diferentes. Primeiro, que a Câmara de Vereadores não tem nenhum contrato com nenhum veículo, tá? Desde de 2011, quando foi feita a licitação das agências de propaganda e publicidade, e passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2012, a Câmara não faz pagamento a veículo nenhum, seja de rádio, de televisão, de outdoor, de jornal, nenhum. Existe uma agência de propaganda e publicidade para isso. Então, todo o nosso contrato é com a agência. Quem faz a captação dos veículos e as campanhas que nós estamos fazendo é através da agência de propaganda e publicidade. O que tem de diferente nisso? O Eliseu ele era sócio dessa empresa até o dia 28 de maio de 2013. E não faz mais parte do quadro societário. Ainda assim, essa empresa de jornalista, ela não tem, embora a nota fiscal seja emitida em nome da Câmara de Vereadores, isso é do ponto de vista da área tributária. Porque se você pegar a Lei Complementar 59, que é de Campo Grande, na parte do ISS,
todas as notas de veículo para a agência de propaganda e publicidade, ela sempre foi emitida em nome da agência aos cuidados do cliente que ele está fazendo a propaganda e publicidade. Isso não quer dizer se é órgão público ou iniciativa privada. É só para dedução de base de cálculo de imposto de renda e dedução de base de cálculo de ISS. Com o advento da mudança da Lei Complementar 123, em 2007, a Lei Complementar 59 de Campo Grande teve que acompanhar os ditames da resolução do imposto de renda. E aí a nota fiscal passou a ser emitida em nome do cliente aos cuidados da agência, porque não tem nenhum pagamento da Câmara de Vereadores, seja para qualquer um veículo. Todo o pagamento é feito para a agência de propaganda e publicidade que tem na Câmara de Vereadores e ela que distribui os pagamentos. Ainda que o Eliseu Dionísio, ainda que ele ainda fizesse parte do quadro societário, que não faz desde o dia 28 de maio, mesmo assim, esta empresa não presta serviço para a Câmara, essa empresa não presta serviço para a Prefeitura, ela presta serviço para a agência de propaganda e publicidade. Então, isso é por conta do TAC que foi feito lá em 2011, era a época do Edil e foi concluído em 2011, e esse organismo de agência de propaganda e publicidade é em todo o sistema, seja ele municipal, seja ele federal e seja ele da iniciativa privada. Quem faz a capitaneação dos veículos é a agência de propaganda e publicidade. Bem, vereador Mário César, presidente da Câmara, a Câmara também tem aí um pedido de uma abertura de comissão processante, um pedido do cidadão Marcos Tabosa, já que ele, como presidente do CISEM, do sindicato, ele entrou através do CISEM, que foi indeferido. E agora, como é que ainda está em análise esse pedido na Câmara Municipal, ou esse pedido já não existe mais? Não, esse pedido existe, está na Câmara Municipal. O primeiro pedido ele foi rejeitado independente da gente olhar o mérito, porque foi feito por uma personalidade jurídica, que foi o CISEM, e o que preconiza o Decreto 201, que tem que ser o cidadão que esteja quite com as suas obrigações eleitorais, ou um vereador. Portanto, ele mudou o requerimento de pessoa jurídica para pessoa física. O único problema com relação ao mérito, aí falando do mérito agora do pedido, é o mérito pontual. E concomitante com isso, mesmo a gente não entrando no mérito, nós pedimos ao Executivo Municipal, ao prefeito, que nos respondesse com relação àquilo que ele estava pleiteando. E o Executivo nos devolveu, dizendo que o dinheiro está depositado em juízo, tá? Para uma questão de para quem que vai distribuir esse imposto sindical. Por quê? Porque vários sindicatos fizeram um requerimento que eu quero a minha parte. Eu represento categoria A, categoria B, categoria C. O que difere de um para outro? Porque o Estatuto do Servidor só reconhece dois sindicatos que representam os funcionários públicos municipal, que é o CISEM e a ACP. Então, do ponto de vista do Estatuto do Servidor, esse dinheiro teria que ser depositado no CISEM. Porque o único sindicato dentro do Estatuto do Servidor que representa as categorias, que é a ACP, dos professores, e o CISEM, do Secretário Público Municipal como um todo. Mas como está depositado em juízo, é uma coisa pontual, basta a Justiça definir é de A ou é de B, então nós estamos tendo muita cautela para a gente não querer, porque querem me caçar, é golpe. Qualquer motivo que chegue na Câmara é motivo de cassação. Então, nós estamos tendo tanta responsabilidade nesses atos para que a gente possa realmente não agir pela emoção, e sim pela razão, viu, Marquinhos? Agora, e com relação vamos falar com relação aos eleitores, à população de Campo Grande. Se coloca muito aí, olha, Bernal, situação, a oposição quer caçar. A população já começa a entender que é um trabalho do vereador, independente de partido político, não é? Esse trabalho de verificar se tem coisas erradas no executivo e se verificar, colocar isso para a população. Se tiver, foi o que sempre disse aqui os vereadores, olha, se tiver correto, nós vamos parabenizar o prefeito e continuar o trabalho. A população ela já entendeu ou ainda continua nessa? A oposição não deixa o prefeito trabalhar. Aí o prefeito reclamando da Câmara de Vereadores, principalmente dos vereadores de oposição. A população já entendeu que cada um precisa fazer o seu trabalho? Olha, esse entendimento sempre houve de cada um com o seu papel, né? O papel de fiscalizar, de legislar e o papel de executar, né? Isso sempre houve esse entendimento. É que no início dessa legislatura, da maneira que foi, então, entendeu-se que estávamos cansados de um modelo de gestão anterior que não estava mais atendendo a expectativa da sociedade. Veio-se um modelo novo e criou-se a vítima. Eu sou vítima de todo o processo e de tudo que está acontecendo. E com isso, a Câmara, por Poder Executivo ser o executor e tem o poder de fazer, ela sempre ficou na parte mais fragilizada, dizendo que perdeu a eleição e queria fazer alguma obstrução ao Executivo Municipal.
Com o tempo, isso não foi acontecendo. Pela nossa sorte, porque o Executivo Municipal não correspondeu à expectativa da sociedade como um todo. Hoje a gente anda nos bairros, e eu tenho feito isso de maneira a colocar a Câmara na sociedade. Nós fizemos já 13 sessões comunitárias, que é ir lá no bairro, ouvir as pessoas e botar a cara realmente a tapa, como a gente fala no dia a dia, para ouvir as críticas, ouvir as sugestões. E no início a gente ouvia muita crítica, deixa o prefeito trabalhar. Com o tempo as pessoas começaram a entender que os serviços essenciais do Executivo não estavam mais atingindo a ponta. Como aconteceu com a merenda escolar, como está acontecendo com relação à infraestrutura, como está acontecendo com relação aos kits escolares. E hoje em dia, um serviço que é a maior inadimplência do prefeito, que é do lixo, está atendendo. Ficou um dia sem o lixo. Você imagina se essa empresa parasse de fazer o serviço de limpeza, como é que seria essa gestão pública com o caos que causaria em Campo Grande? Então, começaram a entender que esse modelo de gestão não está atendendo a expectativa que as pessoas queriam que fizesse. Então, quer dizer, esse isolamento que o prefeito tomou, de não querer conversar com o vice, não conversar com a Câmara de Vereadores, não conversar com a bancada federal, não conversar com a Assembleia Legislativa, não conversar com o governo, não conversar com as instituições, num princípio de isolamento, está deixando ele refém dele mesmo. Isso eu estou falando aqui porque eu já disse isso para ele. Prefeito, não é assim. A gente tem que governar com um todo, com um conjunto de ideias. Agora, que vai existir oposição, vai existir a situação, até porque eu falo até de uma maneira muito simplista, né? O que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Mas de uma maneira inteligente, a gente poderia dar uma resposta melhor para Campo Grande, porque Campo Grande não merece ver o que nós estamos vivendo, entendeu? Então, esse desgaste político, essa coisa de colocar, eu não vou pagar o funcionário porque a Câmara não paga suplementação para funcionário, para questões previdenciárias, não, é vedação inconstitucional, a gente não pode vedar isso, ele tem o teto dele é a lei de responsabilidade fiscal no que tange ao orçamento, não existe suplementação para pagar folha de pagamento, então não cabe essa jogada, eu não paguei o servidor lá da limpeza lá porque a Câmara não suplementou, eu não paguei os facilitadores porque a Câmara não suplementou, e não existe essa vedação nem no nosso orçamento, nem se nós quiséssemos fazer essa vedação. O presidente, mas ele reclama o seguinte, que tem um projeto lá de suplementação de 170 mil reais. Quer dizer, o primeiro projeto dele, que foi autorizar os empréstimos, né, federais para obras, a Câmara aprovou num passe de mágica, chegou lá e já aprovou. E esse que é bem menor, né, de suplementação, não sei, de 170 milhões, já está rolando já há muito tempo e a Câmara termina não aprovando. Então, é uma reclamação que ele fez ontem na coletiva dele. Por que a Câmara não aprova essa suplementação solicitada? Ele fala muito bem, tá? Só que as coisas não funcionam dessa maneira. Primeiro, os dois empréstimos, que foi de 182 milhões com relação à mobilidade urbana, já é um dinheiro carimbado, era uma permissão de empréstimo, até porque nós estamos falando de capacidade de investimento e de endividamento. Quem vai ter essa capacidade de endividamento é quem vai emprestar o dinheiro para a Caixa Econômica Federal. Não caberia à Câmara nesse sentido. E todos esses é um dinheiro já destinado com relação a recapeamento, ao asfalto da região do Segredo e do Imbiriçu e parte do Prosa, e a parte de mobilidade urbana, que nós vemos brigando isso há muito tempo, desde a gestão passada. Isso era uma coisa entendível e bem pragmática do ponto de vista. Com relação às duas suplementações que estão na Câmara de Vereadores, uma de 9 milhões e 40 no que tange a EMA, 7 milhões e 900 já está bloqueado pela Caixa Econômica Federal, que foi um contrato firmado com a Prefeitura em dia 28 de dezembro de 2012, no final do ano. Esse dinheiro já existe. A única pergunta que nós temos ao prefeito, esse 1 milhão a mais que ele colocou como essa arrecadação, qual que é o projeto que a EMA protocolizou nesse ano sobre habitação? Até agora nenhum. Esses são os 9 milhões e 40 que nós estamos vendo, esperando a resposta, porque a Caixa Econômica já nos deu o subsídio, as informações que nós tínhamos necessárias para poder votar essa suplementação dos 9 milhões e 40 que tange a EMA, que é para poder fazer a Norte e Sul, que vai ser lá na Consul, a Safetrade, que vai tirar aquele pessoal da favelinha ali, da Portelinha, ali no fundo do Atacadão. Os outros 108 milhões de suplementação, dos 108 milhões, 82%, é que ele bota isso para a população de uma maneira muito, querendo jogar a Câmara contra, 82% dos 108 milhões, ou seja, cerca de 80 milhões de reais, é para pagamento de pessoal. Não precisa ir para a Câmara de Campo Grande. Então, ou seja, são 108, nós vamos fazer uma emenda supressiva, professor, o senhor pode gastar o que o senhor quiser para pagamento,
Previdência, porque não precisa ir para a Câmara de Vereadores. Os restantes, os outros 22%, que ele coloca como excesso de arrecadação, nós fizemos um requerimento a semana passada para o secretário municipal de Finanças, o Benhur, para nos responder qual que é esse excesso. Nós estamos prontos a receber a informação dele para poder voltar com esclarecimento de onde que vem essa arrecadação e qual que vai ser o gasto disso aí tudo. Porque não está tendo um planejamento nesse sentido. Porque já foram feitas outras suplementações ou remanejamento no que tange no início anterior, sem pedir nada para a Câmara. E agora, com essa coisa de querer colocar mais uma vez a Câmara contra a sociedade, ele coloca isso do ponto de vista político. Isso não é verdade. Bem, vereador Mário César, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Nós sabemos que o senhor tem aí um compromisso. Hoje, na sessão da Câmara, a primeira sessão da semana, o que nós teremos? Olha, temos que discutir realmente esse assunto do CISEM, né? Que está lá para a gente poder definir isso hoje. Vamos definir isso com muita sabedoria, com razão, porque é uma questão pontual. E temos todos esses assuntos, todos dos vereadores querendo falar sobre o relatório da CPI do calote, da CPI da inadimplência, como é chamada, né? E tentar ter equilíbrio, responsabilidade e o que a sociedade espera disso, né? Que nós tenhamos, que o foco está tudo na Câmara de Vereadores, né? Nós viramos realmente o alvo em função de todas essas questões políticas e que nós tenhamos muita sabedoria para dar a resposta que Campo Grande merece, porque Campo Grande realmente espera que possamos fazer uma gestão eficiente nos dias melhores.